RHA Reprodução Humana Assistida. Reprodução Humana Assistida, RHA, o que é? Técnicas médicas para ajudar pessoas a terem filhos quando não conseguem de forma natural. 1. Baixa complexidade. Item fecundação acontece dentro do corpo da mulher. Item exemplo, inseminação intrauterina, colocar-se o espermatozoide direto no útero. Tipos de RHA. Item fecundação feita no laboratório. Item exemplo, fertilização in vitro, óvulo e espermatozoide se unem fora do corpo e o embrião é colocado no útero. Vantagens da RHA. Item ajuda em casos de infertilidade. Item diagnóstico genético pré-implantacional, evita doenças hereditárias. Item preservação da fertilidade, congelamento de óvulos, espermatozoides ou embriões. Item auxilia pacientes com câncer ou outros tratamentos que afetam a fertilidade. Item maior controle sobre quando ter filhos. Quando a reprodução humana assistida pode ser usada. Item infertilidade conjugal casais que tentam engravidar por mais de um ano sem sucesso e sem usar métodos contraceptivos. Item idade materna avançada mulheres acima dos 35 anos têm menor quantidade e qualidade de óvulos, dificultando a gravidez natural. Item problemas com os espermatozoides quando há baixa quantidade, pouca mobilidade ou alterações no formato dos espermatozoides, pode ser necessário usar técnicas como a ICSI. Item doenças genéticas hereditárias casais com risco de transmitir doenças genéticas podem selecionar embriões saudáveis antes da gestação. Item condições médicas que afetam a fertilidade doenças como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, SOP, ou trompas obstruídas podem exigir ajuda médica especializada. Item preservação da fertilidade pessoas que farão tratamentos como quimioterapia podem congelar óvulos, espermatozoides ou embriões para uso futuro. Item casais homoafetivos e pessoas solteiras podem recorrer à doação de óvulos ou espermatozoides, e à gestação por substituição, barriga de aluguel. Dados atuais sobre infertilidade feminina e masculina. Definição pela OMS: infertilidade é a dificuldade de engravidar após 12 meses de relações sexuais. Proteção. Dados mundiais afeta cerca de 17,5% da população adulta, ou 1 em cada 6 pessoas, em todo o mundo, independente de renda ou região. Causas da infertilidade. 30% dos casos são por fatores femininos, item 30% por fatores masculinos, item 40% por causas combinadas do casal, item principais causas femininas, item distúrbios na ovulação, síndrome dos ovários policísticos, item endometriose, item obstruções nas trompas de falópio, item principais causas masculinas, item baixa contagem de espermatozoides, item problemas na movimentação ou formato dos espermatozoides, item varicocele, veias dilatadas nos testículos, item dados no Brasil. Causas da infertilidade. Estima-se que cerca de 8 milhões de pessoas tenham dificuldade para engravidar, cerca de 15% da população em idade reprodutiva. Item impactos da infertilidade pode gerar sofrimento emocional, estigma social e problemas financeiros. Os tratamentos, como a fertilização in vitro, ainda são caros e pouco acessíveis para grande parte da população. O que é criopreservação de tecidos reprodutivos? Definição. Técnica que congela tecidos dos ovários ou testículos a temperaturas muito baixas, abaixo de -150 graus Celsius, para preservar a fertilidade. Usada para manter a chance de ter filhos no futuro, especialmente em pessoas que vão passar por tratamentos como quimioterapia, radioterapia ou cirurgias que podem afetar os órgãos reprodutivos. O que é criopreservação de tecidos reprodutivos? Como funciona? Nos ovários, é preservada a parte externa, chamada de córtex ovariano, onde ficam os folículos que podem virar óvulos. Item nos testículos, preserva-se o tecido que podem dar. Isso é útil principalmente que ainda não produzem esperma, que contém espermatogonias, células origem aos espermatozoides. Em meninos. Técnicas utilizadas. Item congelamento lento. Item vitrificação, congelamento muito rápido. A escolha depende do tipo de tecido e dos protocolos do hospital ou clínica. Item depois que a pessoa se recuperar, o tecido pode ser reimplantado no corpo, autotransplante, para tentar restaurar a função reprodutiva e hormonal. Resultados e estudos. Segundo um artigo publicado na revista The Lancet, Donizete et al., 2013, mais de 30 bebês já nasceram após o uso dessa técnica. Criopreservação é considerada promissora, especialmente para jovens. Há pesquisas em andamento para garantir que, no transplante, não sejam reintroduzidas células doentes, como células cancerígenas. Quando a criopreservação de tecidos reprodutivos é indicada, para pessoas que preservação da fertilidade antes de tratamentos médicos vão passar por quimioterapia, radioterapia ou cirurgias que podem afetar a fertilidade. E tem pessoas que não querem planejamento da maternidade ou paternidade ter filhos agora, mas desejam essa possibilidade no futuro. Para embriões excedentes da fertilização in vitro, FIV, guardar embriões e usá-los em tentativas futuras, evitando novos procedimentos invasivos. Homens que farão vasectomia podem guardar espermatozoides caso mudem de ideia sobre ter e têm filhos no futuro. Item homens com câncer podem congelar tecido testicular antes de iniciar tratamentos quimioterápicos. Tratamentos prévios à criopreservação, ovariano e testicular. Criopreservação de tecido ovariano. Quando é usada? Principalmente em meninas e mulheres que não podem esperar pela estimulação hormonal, como em casos urgentes de câncer. Criopreservação de tecido ovariano. Passos do tratamento. Item biópsia e congelamento do tecido. Item remoção cirúrgica de fragmentos do córtex ovariano, onde estão os folículos. Item o tecido é cortado em pedaços pequenos e congelado, por vitrificação ou congelamento lento. Item transplante futuro, autotransplante. Item quando a paciente quiser engravidar, o tecido é reimplantado na pelve ou em outro local do corpo. Item alternativas experimentais. Item maturação in vitro de folículos. Item cultivo de folículos para retirada de óvulos viáveis sem necessidade de transplante. Criopreservação de tecido quando é usada? Indicada para meninos que ainda não produzem espermatozoides ou homens com impossibilidade de obtê-los por métodos tradicionais. Passos do tratamento. Item coleta do tecido testicular. Item feita por biópsia, removendo o tecido que contém células germinativas, espermatogonias. Item congelamento do tecido. Item utiliza as mesmas técnicas, vitrificação ou congelamento lento. Item perspectivas futuras, ainda em estudo. Transplante do tecido testicular após cura da doença. In vitro para transformar as células em espermatozoides. De células germinativas para o testículo do próprio
Exames prévios para a criopreservação reprodutiva. Para mulheres, criopreservação de óvulos ou tecido ovariano. 1. Avaliação hormonal. Para mulheres, criopreservação de óvulos ou tecido ovariano. 2. Ultrassonografia transvaginal. Item examina os ovários, o útero e o número de folículos disponíveis. 3. Sorologias e exames de sangue gerais. Item infecções, HIV, hepatites B e C, sífilis, HTLV, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Outros exames: hemograma, coagulograma, glicemia, função renal e hepática. Para mulheres, 4. Exame genético, em alguns casos item cariótipo ou outros testes genéticos, especialmente com histórico familiar de doenças hereditárias. 5. Avaliação médica específica. Item quando a criopreservação for motivada por câncer ou outra doença, é necessário laudo do médico especialista, oncologista, por exemplo. Exames para homens: criopreservação de sêmen ou tecido testicular. 1. Espermograma. Item avalia a quantidade, a motilidade e a forma dos espermatozoides. 2. Sorologias obrigatórias. Item HIV, hepatites B e C, sífilis, HTLV. 3. Exames hormonais. Item FSH, LH, testosterona total e prolactina. Exames prévios para homens, criopreservação de sêmen ou tecido testicular. Item microdeleção do cromossomo Y. Item teste do gene CFTR, relacionado à fibrose cística, cariótipo. 5. Biópsia testicular. Item indicada quando não há espermatozoides no sêmen. O tecido testicular pode ser coletado diretamente e preservado. Etapas da base teórica. Item a coleta deve preservar as células viáveis, evitando danos mecânicos e falta de oxigenação. Item a manipulação deve ser rápida para manter a estrutura e função do tecido. Fonte: Amorim e Dolmans, 2019. Etapas da criopreservação de tecidos reprodutivos com fundamentação teórica. 2. Preparação e fragmentação do tecido. Descrição: item o tecido é cortado em pequenos fragmentos, 1 e 2 mm. 3. Base teórica: item fragmentos menores facilitam a entrada homogênea dos crioprotetores e evitam a formação de cristais de gelo prejudiciais. Etapas da criopreservação de tecidos reprodutivos com fundamentação teórica. 3. Adição de crioprotetores. Base teórica: item os crioprotetores evitam cristais de gelo intracelulares, que podem danificar a célula. Item adição gradual evita choque osmótico. Fonte: Mazur, 1984. Etapas da criopreservação de tecidos reprodutivos com fundamentação teórica. 4. Congelamento, lento ou vitrificação. Descrição: item congelamento lento, resfriamento controlado. Base teórica: item o congelamento lento pode gerar lesões osmóticas. Item a vitrificação transforma o conteúdo celular em um anvidro amorfo, evitando cristais. Fonte: Cova. Etapas da criopreservação de tecidos reprodutivos com fundamentação teórica. Descrição: item os tecidos são armazenados a menos 196 graus Celsius. Base teórica: item nessas temperaturas, o metabolismo celular é interrompido completamente, permitindo armazenamento indefinido. Fonte: Fuller et al. Etapas da criopreservação de tecidos reprodutivos com fundamentação teórica. 6. Descongelamento e reutilização. Item o reaquecimento rápido previne recristalização. Item a remoção lenta dos crioprotetores evita danos osmóticos. Fonte: Isachenko et al. 2003. Item medicações. Item congelamento. Item descongelamento. Item fertilização. Item implantação do embrião. Custos para o procedimento de criopreservação. 2. Manutenção anual. Item R$ 1.000 por ano para manter os óvulos ou tecidos congelados. 3. Avaliação clínica individualizada. 4. Cobertura por planos de saúde ou SUS. Resumo das normas e leis sobre criopreservação de tecidos reprodutivos no Brasil. No Brasil, a criopreservação de tecidos reprodutivos, como óvulos e espermatozoides, é regulamentada por leis e normas para garantir que o processo seja seguro, ético e respeite os direitos das pessoas envolvidas. As principais diretrizes são: 1. Resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM. Item define regras para a reprodução assistida, incluindo a criopreservação de gametas, óvulos e espermatozoides, e embriões. Item enfatiza a responsabilidade dos profissionais, o consentimento informado e a saúde dos doadores. Resumo das normas e leis sobre criopreservação de tecidos reprodutivos. 2. Lei de Biossegurança, Lei no 11.105/2005. Item regula pesquisas e práticas biotecnológicas, exige autorização para atividades que envolvem materiais biológicos. 3. Código Civil Brasileiro. Item aborda questões aos direitos dos filhos gerados por técnicas de reprodução assistida, como os por criopreservação. Nascidos. Resumo das normas e leis sobre 4. Normas da Anvisa. Item define regras sobre como manipular e armazenar células e tecidos humanos, garantindo a qualidade e segurança do processo de criopreservação. Essas regras buscam assegurar que os procedimentos de criopreservação sejam realizados com ética e segurança, protegendo os direitos de todos os envolvidos. Ao escanear o QR Code, vocês terão acesso às informações apresentadas no vídeo, juntamente com as referências. Obrigada por assistirem a apresentação até aqui.